O que você faz diante das pressões? Você tem passado por alguma pressão? Se você tem passado por uma pressão, né, e está a ponto de explodir, ouça esse vídeo até o final, tem uma palavra para compartilhar com o seu coração. E depois compartilhe também para ajudar outras pessoas a saírem da pressão. Mas o mais interessante é que a pressão ela tem um propósito. A pressão ela está nos fortalecendo. Toda pressão, eu acredito, é para nos amadurecer. É para nos levar a um propósito de origem. Você observe bem que o feijão, ninguém consegue comer o feijão cru. Você não come o feijão cru, mas quando ele é cozido, debaixo da pressão, ele chega ao propósito de origem dele. Ele vai alimentar a mesa, ele vai alimentar multidões. Ele será servido à mesa de multidões. Na verdade, o mundo inteiro come o feijão quando ele passa pela pressão, né? Então a gente tem que entender que a pressão, ela tem um significado. Ela nos amadurece, ela nos experimenta, nos prova, claro, nos prova. Passar por todo aquele processo de pressão não é fácil. Mas quando você consegue passar pelas pressões da vida e pensando ao invés de explodindo, você consegue sair maduro dali e ajudar outras pessoas também. Quando Thomas Edison tentou criar a lâmpada incandescente, ele tentou 10.000 vezes até que ele conseguisse dar a luz de fato, trazer a existência à luz, né? E observa que ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim que ele não errou 10.000 vezes, ele não falhou 10.000 vezes, ele viu 10.000 possibilidades, ele havia visto 10.000 possibilidades de como não fazer a lâmpada incandescente. O cara tinha uma perspectiva diferente da visão, como aquela ilustração do copo de água, né? Você pega o copo de água, coloca a água pela metade e mostra para duas pessoas, né, como ela vê aquele copo de água. Talvez uma verá o copo meio vazio e o outro verá o copo quase cheio. Ou seja, a forma como você está vendo aquilo que está diante de você pode determinar sim o seu destino, né? Onde você vai chegar, o que será da sua vida. Então, se você conseguir ver a pressão como algo benéfico para você, você vai chegar e vai chegar muito longe. Lembra de Noé na Bíblia? Noé passou por uma grande pressão. Imagine você viver numa cultura como aquela, receber uma promessa de Deus, uma palavra de juízo e ao mesmo tempo uma promessa para sua família, uma palavra de esperança para sua família, de que vocês serão guardados, seriam salvos. Se construísse um grande caixote, colocasse toda a sua família ali e até os animais também. Mas também uma palavra de juízo, que viria um dilúvio, e esse dilúvio traria uma destruição sobre toda a terra, todos aqueles que estivessem fora daquela arca. Mas sabe quanto tempo se passou para aquilo se cumprir? 100 anos. Então, ele sofreu toda aquela pressão de quando isso vai acontecer, o que as pessoas estavam falando, estavam zombando dele, criticando, achando que ele era meio louco, né? A pressão de deixar aquilo pronto a tempo, né? E de ver de fato a promessa da sua casa ser salva, ser alcançada. Mas também talvez a pressão da família que está fazendo. Será que isso é de Deus mesmo? Por que você faz isso? Todo mundo passa por pressões nas mais diversas áreas. A pressão não é somente a pressão financeira. Você tem a pressão de estar bem inserido, né, em qualquer setor da sociedade. A pressão dos relacionamentos, a pressão do casamento, né, a cobrança da mulher, a cobrança do marido, né, a cobrança dos filhos, a criação dos filhos, a boa criação que você tem que dar para os seus filhos, né? A cobrança de ter uma estabilidade, de ter uma prosperidade, de ter uma mudança, né, na sua rotina de vida. Então a cobrança, a pressão, ela vem por meio dessas cobranças nas mais diversas áreas da vida. Então, como nós estamos reagindo? Esse pensamento de que aquilo vem para o nosso crescimento, para trazer um amadurecimento, quando existe esse pensamento e você está em movimento, você não parou, né? Você não está parado, você continua andando, né? É claro, para que aquele propósito se cumpra no seu devido tempo, aí você está chegando a um certo lugar, você está chegando à maturidade e de repente a pressão ela passa, você chegou à maturidade, o feijão ele ficou cozido, ele ficou pronto, né? E já vai dar para ser servido e alimentar a vida de muita gente. O que eu quero dizer com isso é que quando você passa por essa pressão e passa amadurecido, você consegue servir muita gente, você consegue alimentar muita gente, você consegue trazer ricas lições para a vida de muita gente. Então, se na pressão, lembre que muitos homens passaram por isso. José do Egito ficou também preso ali naquele meio familiar, né, que levou ele para o fundo de um poço, depois levou ele a ser escravo, depois levou ele para uma masmorra, até que ele pudesse ser governador de todo o Egito.
esse tempo todo, ele manteve fidelidade a Deus, manteve lealdade a Deus. Ou seja, não se desespere, mantenha o seu coração leal a Deus, confie no Senhor, a pressão vai passar e você sairá dali uma outra pessoa, pode ter certeza. Deus te abençoe, firmeza no Senhor, e no tempo da pressão, não exploda, pense, respire um pouco, veja novos horizontes, deixe Deus falar com você. Forte abraço, fica na paz.